Aleluia. Mais uma vez, salve nosso Pai do Senhor. Estou tentando ler aqui, minha letra é bem pequenininha, e eu consigo ler melhor de longe. Porém, está um pouco escuro. Quer o também? Não, acho que tá bom. Vou deixar uma passagem aqui, Salmo 124, onde diz que Deus é o nosso protetor e libertador. Antes de falar sobre esse salmo, eu quero contar um pouco por que eu escolhi. Né? Quando eu estava procurando aqui, eu até falei. Tinha um salmo que estava hoje na minha cabeça, enquanto eu estava cantando a música, até com o Ministério Zúrico. E aí eu me veio esse salmo, né? Tem uma parte que ele fala das minhas lembranças, mas mais pela questão do cântico mesmo de Davi, e também porque eu tenho tido muitos pesadelos confusos, digamos assim, e às vezes a gente não sabe por quê, só que Deus sempre dá meio que, como eu costumo falar com a minha mãe, eu costumo falar com isso, ele fala na gente de todas as maneiras. E aí a gente tem que ter sabedoria para entender o que está acontecendo, né? Teve um dia mesmo que eu fui na casa da minha irmã e aí eu tive um pesadelo com ela não em si, mas era um pesadelo bem confuso, em uma casa que não era da gente já mudamos para casa no interior, e na maioria dos meus pesadelos é dessa casa onde eu nasci, mas esse não foi, por incrível que pareça. Mas era algo bem confuso, porém com uma situação para minha irmã, era mais como se fosse algo que eu precisasse falar para ela e não para mim propriamente dito. E aí quando foi pela manhã, ela chegou, e aí na casa dela, e aí ela falou que teve um pesadelo semelhante ao que eu tive, e aí eu falei, olha, você teve um pesadelo, né? Eu tive um pesadelo assim, complementando o que eu tive, né? O pesadelo que eu tive com ela, e tudo se deu porque ela estava sofrendo perseguição no trabalho, né? Pelo fato dela ser militar, e aí a questão da. Eu esqueci o que fala agora. Hierarquia. A questão da hierarquia. Pronto. E aí acabou que ela estava sofrendo essa perseguição, mas é isso. Então, geralmente, quando isso acontece, eu paro, eu acordo, eu oro. Como eu falo hoje, eu sou adulta, então não tem mais chorar e chorar com a mamãe, fazer muito isso quando eu oro com minha mãe. Quando eu sou adulta, então eu tenho que chorar, mas agora é para Deus, né? E aí esse Salmo 124, onde diz que Deus é o nosso protetor e libertador, né? O cântico de Davi, onde diz que não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e não seriam engolidos vivos, quando sua ira se acendeu contra nós, que sobre a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou a nossa alma como o pássaro do laço por passar nele, quebrou-lhes o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Com isso, como eu já falei, né? Muitas vezes a gente não sabe o que fazer quando acontece esse tipo de pesadelo, e a gente, por ser cristão, ser crente, os gentios vão para livro de sonhos, outras coisas. A gente tem que pedir discernimento a Deus para poder entender, porque, como eu falei no início, ele fala para a gente de várias formas, e eu costumo dizer que a gente consegue resgatar familiares, a gente consegue interceder pelos nossos, né? Eu tenho feito bastante isso desde que eu soube dessa perseguição que ela está passando. Então, assim, eu tenho muitas bênçãos na minha vida acontecendo no momento, glória a Deus, mas também não esqueça dos meus. Não esqueça dos irmãos aqui na igreja, não, no vagabundo. Minha oração é extensa, que é como a do pastor, ele coloca todo dia no grupo e eu fico olhando um por um para quem eu tenho que orar. Deus sabe. Eu fico, Deus, esqueci, tem mais um. Eu vou rodando lá. Isso. Aí eu vou olhando ali, todo dia eu vou olhando para quem tem oração e pode acreditar. Está passando por mim também. Amém. Amém, viu? Glória a Deus.